Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? E aí, já preparou o seu cafezinho hoje? Se não preparou, já sabe, vai preparar, porque hoje eu vou falar pra vocês. Existem muitas realidades paralelas aí. E nessa semana eu vivi a realidade de pude, né, conviver com milionários, multimilionários, né? Que é o meu primo. E o engraçado é que eu fui lá com um propósito um pouco diferente dessa vez, né? A ideia era pegar alguns insights mesmo, pegar alguns ensinamentos com ele, aprender com ele, algumas coisas que são invisíveis. Como assim invisíveis, né? Como assim invisíveis? Tem coisas que acontecem dentro de uma empresa que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender. E eu fui lá pra isso. Lá eu conseguia ver um ambiente muito animador, as pessoas com propósito. Cara, você mexer com chão de fábrica, com pessoas que estão ali na parte mais pesada do operacional. E essas pessoas felizes não é qualquer empresa. Para quem já trabalhou com fábrica, sabe que o maior desafio é você manter o seu time otimista, motivado, né, com boa energia. E lá acontecia isso. E lá acontece isso. E aí, eu saí com ele para comer um pastel, fomos na feira, mas não saímos de qualquer jeito, né? Falou, primo, vamos na feira aí comer um pastel? Não saímos de qualquer jeito. Nós saímos simplesmente com uma Porsche que custa aí, acredito eu, que mais de R$ 1 milhão. E ele ficou na fila de espera, mesmo tendo dinheiro, ele ficou na fila de espera por 2 anos para chegar essa Porsche para ele. Ou seja, você compra, a gente vai fabricar ela ainda. Primeiro tem toda essa fila aqui de pessoas, né, de outros grandes milionários que têm sonho em ter essa Porsche. E a gente vai fabricar ela para você e a gente vai te mandar, né, porque ela é de fora do país, obviamente. Ou seja, mesmo você tendo dinheiro, tem coisas que o dinheiro não compra. Então faça assim, você tem que ficar na fila. E no mundo dos relógios de luxo é a mesma coisa. Ok. Então, quando eu vi aquela Porsche, se fosse em outros tempos, eu produzindo conteúdo para rede social, no Instagram principalmente, a primeira coisa que eu ia fazer era tirar o celular e fazer um stories ali dentro da Porsche, enfim, do painel dela, dando um rolê na cidade. Por quê? Porque eu vivia produzindo conteúdos para mostrar para as pessoas que eu tinha um ciclo de amizade assim forte. E eu não sabia utilizar isso ao meu favor. Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava nos ambientes. E aí, para quem começou a acompanhar esse canal aqui, começou a entender que, não sei, algo virou na minha cabeça, uma chavinha que virou na minha cabeça, e hoje eu simplesmente quero investir na minha mente, investir em conhecimento. E foi justamente o que eu fui fazer lá, em Curitiba. Então, estando ao lado de uma pessoa multimilionária, que aquilo ali é só mais um carro para ele, né? Onde a gente passava, as pessoas olhavam, não tem como não olhar para uma máquina daquela, né? Você está andando ali com um carro de R$ 1 milhão. Só que para ele é algo tão comum, porque ele praticamente, a empresa dele faz um carro daquele por dia, né? Então para ele anda muitos degraus abaixo da capacidade que ele poderia caminhar. E aí que tá. Eu entrei dentro do carro e aproveitei o máximo para fazer perguntas para ele, né? A pessoa que aprende mais é a que pergunta. A que mais pergunta é a que mais aprende. Não sei se você consegue compreender isso daí, se está ficando claro, se faz sentido para vocês o que eu estou falando. Mas eu em nenhum momento eu fiquei mexendo no meu celular, enfim, não. A todo momento que eu estava lá, nos 2 dias, o momento que eu estava com alguém, eu nem olhava para o celular. O celular pouco importa, fui lá para aprender, extrair o máximo de conhecimento. E não é esses conhecimentos de internet que você vai encontrar, não. Eles vivem na prática o que a gente gosta de olhar ali na teoria, no YouTube, né? no Instagram, tudo isso eles vivem todos os dias na prática. Então, por isso que ali tinha algo diferenciado, eu digo assim. E aí chegamos na feira, um cara que tem condições de ir nos melhores restaurantes da cidade, para ele comer um pastel, um espetinho, tomar um quentão. Cara, dava pra ver que ele não estava preocupado com querer mostrar nada para ninguém, né? Ele simplesmente já conquistou tudo que ele precisava conquistar.
Agora ele está numa fase onde ele só quer ajudar as outras pessoas a conquistarem os seus sonhos também. E cada um tem um sonho. Cada um tem um sonho. Tem pessoas que têm vontade de ter uma Porsche, né? E vai batalhar para ter sua Porsche. E um dia eu já tive um sonho de ter um carro X, Y, Z. Mas hoje não faz muito sentido para mim. Hoje eu não consigo me ver assim. Se for vir, né? Porque o dinheiro é a consequência do nosso trabalho. Mas se for para vir, vai ser de acordo com os meus esforços. Mas eu não tenho mais essa ambição, né? De conquistar uma Porsche, uma Ferrari, sei lá. Isso meio que soa algo muito distante, um sonho muito distante. E eu gosto de hoje, eu percebo que eu tenho que primeiro galgar os primeiros degraus. Primeiro alcançar meus primeiros 10 mil dentro do digital, depois os 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. E eu estou fazendo dessa forma. Primeiro eu preciso aprender a fazer os meus primeiros R$ 1.000, 10 mil reais, 50, 100 mil. E aí depois a gente pensa em ficar comprando coisas. Ele falou assim pra mim, o maior problema das pessoas é que o primeiro dinheiro que elas ganham, elas investem em coisas. E não é assim. Você tem que reinvestir no seu negócio para ele continuar girando a engrenagem e investir na cabeça. Investir na cabeça. E ele primeiro, ele faz terapia dentro de um escritório que só atende pessoas de alto padrão. Ou seja, só atende, ele falou, executivo, né? O cara só atende executivo. E aí, nessa vez que a gente foi para essa clínica que ele estava indo lá, isso já foi num outro dia, a gente foi com uma outra Porsche dele. Ou seja, ele nem está preocupado em ficar comprando carro, não. Ele só está preocupado em fazer a máquina girar. A empresa dele tem que estar girando. E aí, existem coisas políticas muito além. Ou seja, os grandes empresários é que jogam o jogo, porque eles financiam campanhas políticas para que diminua a alíquota X, Y, Z para tantos por cento, não sei o que, ou pelo menos mantém. É um jogo que a gente não tem ideia como funciona, né? Só estando lá na prática e na cabeça, ali no topo do negócio para a gente entender a dimensão. E a gente muitas das vezes até já ouviu falar, mas ouvir deles falando ali, cara, ó, se mudar, se continuar esse negócio do Trump aí, taxação, não sei o quê, nossas mercadorias chegam por tal lugar, aí nós vai ter que mandar para tal lugar. Só que para mandar para tal lugar nós temos que comprar tipo 10 vezes mais do que a gente compra hoje, né? E aí não tem capacidade de escoamento, não tem ainda esse volume de vendas. Então, enfim, tem N fatores que prejudicam uma empresa, né? Que prejudicam famílias e eles têm que saber estar jogando o jogo, né? Às vezes eles absorvem temporariamente os prejuízos para não precisar fazer uma jogada errada e a cabeça deles fervilham. A todo momento eles estavam correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E você vê que os caras têm muita energia, porque tem um propósito. E ele me falou que existem os 3 pilares que eu expliquei para vocês ontem: propósito, vendas e gestão de pessoas. Eu preciso saber para onde eu vou, eu tenho que ter um mapa, é o meu propósito, né? Segundo, vendas. Sem o motor do negócio, sem dinheiro entrando ali no caixa para alimentar o meu propósito, eu não vou conseguir ir para lugar nenhum. Então eu tenho um mapa, eu tenho um motor. E o último é gestão de pessoas, ou seja, é o piloto, né? As pessoas ali pilotando aquele veículo, aquela situação ali, para poder chegarmos no propósito. Enfim, deixa eu pegar meu café aqui. E então, quando você está com um milionário, por isso que eu já falei, vou repetir para vocês, façam um treinamento, procurem, não, vocês vão ter dificuldade para achar, mas provavelmente deve ter na internet. Procurem o treinamento do Ryan Santos, Hackeando Tudo. Esse treinamento, você pode não gostar dele, tá? Em alguns momentos eu não concordo com ele, eu acho ele muito, ele gosta de ser polêmico, né? Então, mas procurem fazer, porque a estratégia de não pegar no celular perto de um empresário, de alguém que já está acima, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi dentro do treinamento, pra vocês terem noção. Porque ele tem contato, né? O Ryan Santos, ele tem contato constante com grandes empresários, grandes milionários, bilionários. E ele ensina algumas técnicas de como você se portar perto de pessoas que têm muito dinheiro. E eu usei essas técnicas. Não ficar babando o ovo da pessoa, fazer as perguntas certas. E tudo isso foi bagagem que eu conquistei, né? Fui aprendendo em treinamentos online, em vídeos também no YouTube, para poder chegar na presença de uma pessoa de um alto escalão, vamos dizer, né? E saber fazer as perguntas certas, não parecer um idiota. E a todo momento
ele falava, e não é um primo que eu tenho contato todos os dias, não. Não é, eu não mando mensagem para ele no WhatsApp. É um cara que quando eu vou para lá eu converso com ele. Ou seja, é um cara que não me conhece, não conhece a minha vida diária, né? Mas a todo momento, a gente conversando, ele fala, cara, você é muito inteligente, cara. Você tem a faca e o queijo na mão, você tem o digital hoje na sua mão, você entende bastante sobre essa questão. Investe nisso aí, então. Isso foi muito bom, receber elogio, né? E ele falou, cara, você está no caminho certo. Aproveita, trabalhar agora, criar braços de investimentos, de formas de ganhar dinheiro, para que você não sofra na hora da velhice. E, assim, insights foi muito, mas o fato de andar numa Porsche e depois andar com um Palio de um outro primo meu, hoje em dia não mudou nada. Na minha cabeça não mudou nada, o que mudou foi quem é que está me dando um conselho, né? Quem é essa pessoa que está ao meu lado, faz sentido, não faz sentido? Né? Quando foram me buscar com um golzinho velho, assim, que é batidão mesmo de trabalho lá deles, todo sujo. E pra mim pouco importava, eu sabia o que eu estava indo buscar. Eu estava indo buscar conhecimento, sabedoria, por quais caminhos eu deveria andar, e isso foi muito gratificante. Eu fui em busca e encontrei. Mas não é porque eu encontrei porque ficaram lá babando o ovo pra mim, me rodeando, querendo me dar as respostas, não. Eu fui, fiquei na minha, e entrava de acordo com o que eles falavam, ó, agora você vai conversar com fulano ali, tá? Agora você vai conversar com esse fulano ali. Eles foram me direcionando e para cada fulano eu falava, cara, qual que é a sua história? Qual que é a sua história aqui na empresa? E as pessoas me contavam um pouco da sua história e qual que era o propósito delas. Então, com as perguntas certas, você se transforma, você aprende. Mas se você dá uma de ego inflado, quer saber mais que todo mundo, você está cavando sua própria cova. Você tem que ser humilde o suficiente para entender que existem muitas pessoas que têm um grau de conhecimento acima do seu e que às vezes o ficar quieto é aprender, é ser reconhecido, é as pessoas falam, puta, esse cara é inteligente, ele é um bom ouvinte, né? E olhar no olho, cara, a estratégia de olhar no olho, né, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Olhar no olho da pessoa fixamente e tal, e ficar prestando atenção. Isso tudo você vai aprender em treinamentos de onde o corpo fala, né? Tem expressões faciais, vocês precisam estudar isso aí. Expressões faciais que induzem a pessoa a tomar uma certa atitude, posicionamento de corpo, gestos de mão, tudo isso, né, influencia numa conversa. E você tem que saber usar em cada momento, em cada momento. E tem algumas técnicas que eu uso com frequência e sempre funciona. Não é à toa que a todo momento meu primo falava, cara, você é muito inteligente. Nossa, como é quem falou isso pra você? Eu sempre falo isso daí. Eu falei, cara, ninguém me falou, só tô fazendo uma leitura de você. Ele falou, cara, realmente você tá fazendo a leitura certa, não sei o quê. Ou seja, eu tô conversando quase que de igual para igual, né, ali, com uma pessoa que fatura seus 1.500.000 por dia, né? Então, mas para isso você tem que estudar, você tem que se posicionar, você tem que investir na cabeça, né? Ele entendeu que eu estava indo lá em busca de investir na minha cabeça. E os caras já venceram na vida, eles querem pessoas que entenderam o jogo de que é mais importante investir na minha mente, me posicionar, saber conversar, do que chegar, tal, às vezes, com um carrão, né? Mas não saber conversar, te pagar de gatão, não saber conversar, não saber se portar dentro de um ambiente. E isso é normal no meio deles. Quantas pessoas chegam lá, se lascou para comprar um carrão lá de 100 mil, 200 mil, 300 mil e acha que é grande coisa, que, nossa, agora eu posso andar junto com eles. Não, aquilo ali é só um bem, aquilo ali é só um bem. Para eles o que mais importa é, você está somando, está agregando na minha vida, você vai trazer uma nova ideia para o meu negócio, enfim. E eles querem esse tipo de pessoa. Porque bens eles já têm, eles não precisam. Né? Se for por bem para bem, tanto faz. E se você agregar na vida dele, na vida da família, na vida dos colaboradores, ele te quer do seu lado. Agora, se for só para você se aparecer para ele, você tá lascado. Então, igual aqui na cidade, quem tem iPhone, não sei o que lá, para eles é normal iPhone. Tipo, tanto faz, tanto fez, você tem iPhone ou você não tem iPhone, ele não tá nem aí para essas coisas. A gente fica se iludindo, né? Fica se iludindo com bens materiais e quem já venceu na vida não tá nem aí. Não tá nem aí porque isso é consequência de um trabalho, de um esforço. Enfim, é isso aí. Vou terminar de tomar meu café, tenho que fazer alguns vídeos de relógio ainda, soltar no TikTok e alimentar o dinheiro entrando, minha máquina, né?
alimentar a máquina de ganhar dinheiro. Tamo junto, falou, valeu.